Salve, meus irmãos, vamos mais um Evangelho? Vamos participar mais uma vez desse banquete do amor? O Evangelho de Jesus é um banquete que alimenta a nossa alma, que enriquece a nossa mente, né? Então vamos mais um Evangelho. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Toda religião, toda moral estão encerrada nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam perfeitos. Não mais ódio nem ressentimento. Diria mais ainda, não mais pobreza, pois o superfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não os veriam mais nos quarteirões sombrios onde morei durante a minha última encarnação. Pobres homens arrastando atrás de si miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensem nisso um pouco, ajudem os infelizes do melhor modo possível. Deem para que Deus lhe retribua. Um dia, o bem que tiver feito, para que encontre ao sair do seu invólucro terreno um cortejo de espíritos agradecidos que os receberão no liminar de um mundo mais feliz. Se pudessem saber a alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem pude servir em minha última vida, amem, portanto, seu próximo, amem-no como a si mesmo, pois sabem agora que esse infeliz que repelem, talvez um irmão, seja um irmão, um pai, um amigo, que rejeitam. E então, qual não será o seu desespero ao reencontrá-lo no mundo espiritual? Desejo que compreendam bem o que é a caridade moral, que todos podem praticar, aquela que não custa nada, materialmente falando, mas que é mais difícil de praticar. A caridade moral consiste em suportar uns aos outros e é o que vocês menos fazem nesse mundo inferior, onde estão por ora encarnado. Há grande mérito, creiam em mim, em saber calar-se para deixar falar um mais tolo, e esse também é um tipo de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a zombar. Não vê o sorriso de desdém que acolhe sua entrada num grupo que muitas vezes, sem razão, se julgam acima de vocês, quando na vida espiritual a única e real, esses membros do grupo estarão às vezes muito longe dela. Aí está um mérito. Não há de humildade, mas há de caridade. Não há de humildade, mas há de caridade, pois não observa os erros dos outros, é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve impedir a outra, mas pensem especialmente em não desprezar seus semelhantes. Lembre-se de tudo o que já lhes disse. É necessário lembrar-se sem cessar que, no pobre repelido, talvez esteja repelindo um espírito que lhe foi caro e que se encontra momentaneamente em uma posição inferior à de vocês. Pude rever aqui um dos pobres de sua terra que eu tinha podido, por felicidade, ajudar algumas vezes e ao qual, agora, por minha vez, eu tenho de implorar auxílio. Lembre-se de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensem sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensem naqueles que sofrem e orem. Irmã Rosália, Paris, 1860. Meus amigos, ouvi muitos de vocês dizer: como posso fazer caridade? Muitas vezes nem mesmo disponho do necessário. A caridade, meus amigos, se faz de mil maneiras. Podem fazê-la em pensamentos, palavras e ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem mesmo terem chegado a ver a luz. Uma oração de coração os alivia.
Em palavras, dando seus companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Diga aos homens amargurados pelo desespero, pelas privações que blasfemam o nome do Altíssimo. Eu era como vocês, sofri, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vejam, agora sou feliz. Aos velhos que lhe disserem, é inútil, eu estou no fim de minha jornada, morrerei como vivi. Digam, Deus tem uma justiça igual para todos nós. Lembre-se dos operários da última hora. As crianças que já viciadas por seu ambiente vão rodar pelas estradas afora, preste a sucumbir em más tentações. Digam, Deus os vê, meus caros pequenos, e não receiam em lhes repelir, essas amenas, receio em lhes repetir essas amenas palavras. Elas acabarão por se modificar em suas jovens inteligência, e em vez de pequenos vagabundos, farão deles verdadeiros homens. Isso também é caridade. Muitos outros dizem também, ora, somos tão numerosos na terra e que Deus não pode nos ver a todos. Escutem bem isso, meus amigos. Quando estão no alto da montanha, seu olhar não abrange os bilhões de grãos de areia que cobrem essas montanhas? Pois bem, Deus os vê do mesmo modo. Ele lhes deixa o livre-arbítrio. Como vocês, deixem esse grão de areia mover-se ao sabor do vento que o dispersa. Somente Deus, em sua misericórdia infinita, pôs no fundo do seu coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutem-na, que somente bons conselhos lhes dará. Às vezes vocês a entorpecem, opondo-lhes o espírito do mal. Ela então se cala, mas fiquem certos de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe deixarem perceber a sombra do remorso. Ouçam-na, interrogam-na, e muitas vezes serão aconselhados com o conselho que receberá dela. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega uma bandeira. Eu lhes dou essa máxima de Cristo. Amem-se uns aos outros. Observai essa máxima. Reúnam-se todos em torno dessa bandeira e dela receberão a felicidade e consolação. Um Espírito Protetor, Lyon, 1860. Olha, até parece a continuação do que eu falei no outro, né? Porque uma coisa liga a outra. Então, a caridade moral, saber ouvir, né? Às vezes uma pessoa que gagueja muito vem falar com a gente fica sem paciência de ouvir, acaba completando o que o outro foi falar. Então, é para termos caridade moral com esses irmãos. Caridade moral, que às vezes a gente encontra um bêbado na rua e eles vêm conversar e as pessoas xingam, vai para lá, bêbado, tá fedendo a pinga, tá fedendo. Ou um drogado, as pessoas xingam, tocam, ignoram. Então, o que os irmãos nos pedem para termos a caridade moral. Caridade moral não quer dizer que a gente tem que chegar ali e abraçar aquele bêbado e beijar ele. E a mesma coisa com o drogado, com aquele que está sujo, cheirando mal. Uma caridade moral de compreendê-los. Se ele quiser nos dar um abraço, o que tem? Vamos abraçar, depois a gente vai tomar banho se a gente ficou mal cheiroso. Mas aquele abraço que nós dermos uma pessoa mal cheirosa, que está bêbada ou drogada, vai perfumar nossas almas. Quando a gente olhar aquele bêbado, que pode ser um estranho, ver nele Jesus, ver nele um irmão. Se a gente olhar para ele e ver nele Jesus, ver nele Deus, nós vamos ser mais felizes. Vamos ser melhores, assim vamos estar praticando a caridade moral. Podemos fazer mais, aconselhar aquele bêbado, aquele drogado, ajudá-lo, quem sabe, a entrar aí numa A e fazer um tratamento para libertar da bebida e da droga. Se pudermos ajudarmos a dar emprego ou encontrar um emprego para ele se manter ocupado, dando bons conselhos. Olha aí, meus irmãos, a caridade moral que não nos custa nada. Sim,
de termos um coração bom, de praticarmos a caridade, a fraternidade, a piedade, a compreensão, de ver aquele irmão e ver que ele está doente, que a alma dele está muito doente, porque só uma pessoa muito feliz, com a alma muito doente, é que vai para a bebida e para a droga. Só uma pessoa muito feliz, com a alma doente, é que come, come até explodir, até ficar enorme e morrer por causa do peso. Então, meus irmãos, hoje em dia, os gays, os negros, prostitutos, são todos tão perseguidos como se eles fossem os pecadores. Mas aqueles que levam-os a prostituir também são culpados, que às vezes muitas pessoas, muitas mulheres ou rapazes vão para a prostituição porque alguém os leva. Então a culpa não é só deles, é daqueles que também o levaram aquilo. Assim como uma pessoa suicida, às vezes por desespero, a culpa não foi só dele que foi fraco, suicidou, mas aquele que às vezes infernizou tanto a vida dele que ele preferiu suicidar. Então, meus irmãos, a caridade moral, de termos compreensão para entender qualquer um dos meus irmãos, se eles estão errando, é por ignorância, por falta de conhecimento. A gente não sabe o que vai no coração daquela pessoa que está bêbada, que está drogada. Às vezes é uma dor tão grande que a gente não sabe, uma depressão tão grande, profunda, que leva eles a isso, a bebida, a droga. É compreendermos, é ajudarmos, é estender as nossas mãos, sem precisar que aquele irmão chegou, eu estou numa pior, vem cá me ajudar. Não, é a gente olhar com nossos olhos do amor, ouvir com o ouvido do amor e falar com a voz do amor e ajudar aqueles irmãos. Essa é a caridade moral. Ninguém sabe se amanhã nós vamos passar por essa mesma situação, que uma dor venha nos abater e no desespero a gente esquece tudo aquilo que a gente aprendeu a vida inteira e cai na bebida, na droga. Ninguém sabe o dia da manhã. Às vezes aquele que nós estamos chutando hoje, que nós estamos virando as costas, quem sabe no futuro não vai ser ele que vai nos socorrer? Como o irmão fala aqui, às vezes aquele que você está desprezando aí na rua, pode ser um ente querido seu de outra vida, que não aprendeu, né? E veio nessa situação para crescer, para evoluir, às vezes como um mendigo. Às vezes numa outra vida ele bebeu muito, se drogou muito, e nessa ele veio para continuar o aprendizado e não conseguiu e caiu no mesmo erro. Às vezes pode ser um filho querido, um pai, uma mãe, e nós estamos ali chutando, desprezando. Temos que fazer o contrário com qualquer pessoa que seja, de praticarmos a caridade moral, né? Se alguém na rua nos pede R$ 1 para comprar um pão e a gente vê que aquele irmão é sincero ou não, porque a gente também não sabe o que ele vai fazer com aquele dinheiro, mas muitos são sinceros, às vezes pede, me dá um dinheiro para comprar um pão, se ele estiver com fome mesmo, você vai lá, oferece um prato de comida, ou vai numa lanchonete, leva ele para lanchar, dá um bom sanduíche, um suco. Se ele estiver com fome, ele vai ser grato. E se ele estiver precisando de um emprego, dê um emprego. Se não tem emprego para dar, indica ele para alguém. Olha aí, meu irmão. Os nossos entes queridos dessa vida, ou entes queridos de vida passada, que às vezes nascem afastados de nós, pode estar batendo na nossa porta pedindo um pão. Então, se alguém nos pedir R$ 1 para comer um pão, nós só temos, digamos, aquele R$ 1 para pegar um ônibus, vamos dar aquele R$ 1, vamos fazer uma caminhada, vai fazer bem para a gente, e a nossa alma vai ficar feliz, porque aquele dinheiro que a gente precisava para pegar um ônibus, que afinal o sol podia estar muito quente, ou podia estar chovendo, vamos suportar o sol e a chuva, mas vamos dar aquele R$ 1, como a bolo da viúva, que tinha só uma moeda que ela tinha, né? A única que ela tinha, ela doou. Nela doar aquela moeda, ela ia passar necessidade, mas ela doou para quem estava precisando mais do que ela. Às vezes R$ 10, R$ 20, às vezes para a gente não faz falta nenhuma, mas para quem não tem um pão dentro de casa, que tem um filho precisando de um leite, um filho precisando de remédio, vai ser muito. E aquela pessoa que vai ser grata por nós estarmos ajudando. Nossa, quantas graças a Deus ela vai falar, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aquilo vai valer muito mais do que US$ 1.000, do que 1.000 euros, do que qualquer dinheiro. Então, meus irmãos, vamos olhar as pessoas com os olhos do amor.
A caridade moral, a caridade espiritual, a material é mais fácil que a moral. Estamos